E aí o pai não acredita, aí a polícia chama a vendedora para ir lá na delegacia. E ele fala, não, ele veio aqui com a namorada. E essa moça é ela mesmo. Sim. E aí ele é Porque elas tinham chamado mesmo, lá para falar e fala, não, era minha namorada mesmo. já tinham chamado isso, ele lá. E quando a vendedora vai lá e confirma, ele foi com a namorada, o depoimento dessa vendedora referenda o depoimento dele. E aí os policiais chamam o pai da vítima e dizem, olha, desculpa, mas... Quantos crimes Foi poderiam ter sido evitados, né, com isso aí, né? Sim. Inclusive, uma coisa importante que você falou que eu acho que temos que reforçar é essa questão de pessoas desaparecidas, né? Se você... Antigamente você ia na delegacia, ó, meu parente sumiu, você tem que esperar 24 horas, 48 horas. Isso não existe, né? Tem que abrir um boletim na hora, né? Uma quebra de padrão, né? Sumiu, É porque eu quebra. acho que na época não tinha, isso é uma lei nova, né? De que antigamente não tinha. Mas você lembra que tinha isso aí? Lembro, Tem que lembro. esperar 48 horas, né? Pode até ser que tenha quem diga, mas ela já estava morta, não adiantava sair atrás. Mas aí poderiam ter desvendado exatamente. Poderia ter desvendado. A Isadora, ela é muito... É claro, chega a ser até... O que eu acho assim muito curioso é o enredo. O enredo... Eu sei porque eu trabalho com roteiro, né? Eu estava na mesa de True Crime lá. Só que se você não tem criatividade suficiente para bolar esse enredo, tipo, se você... É muito surreal o cara ir numa delegacia dizer que matou a mulher e dizer, não, essa mulher tá desaparecida, cadê ela? Aquela é minha namorada. Ela me deu esse cheque. E essa mulher, ela virasse esse emblema da ousadia dele, da negligência da polícia com o pai, na forma como esse pai foi humilhado. E tem uma coisa que é mais triste ainda, é que o pai morre. Ainda tem esse spoiler que eu vou dar porque eu lembrei. O pai morre e ele morre, segundo os familiares, porque ele não suportou. Ele começou a carregar uma culpa de que, poxa, eu poderia ter me empenhado mais. Por que eu me calei quando... E a culpa em relação às outras e tal. E morre, como ele morre de uma doença degenerativa, ele morre, últimas palavras de vida, dizendo para ela que ele está indo pro encontro dela. Caramba. Você acredita nessa sensibilidade de sangue, assim, Não. da pessoa morrer e você sentir, nossa, eu acho que minha filha não tá aqui? Eu acredito, não tem como tu não dizer que não acredita, porque é a pessoa. Sim. Tem como, isso... Como é que eu não vou dizer que eu não acredito em algo que é ou é a sua fé? Não tem como, eu não tenho esse direito. Eu falo desse sentido, assim, que realmente parece que eu já vi algumas situações, assim, Então, mas não tem a da ver com mãe a falar fé. assim, minha filha não tá aqui mais. Eu acredito. Eu sei que ela não tá aqui Eu mais. acredito porque quando eu conversei com a mãe do Francisco, ela nega tudo. Ela nem acredita que o filho... A mãe dele de todos os personagens, eu acho que é a mais complexa de todas, mais até do que do Francisco. Porque ela nega que o Francisco... até hoje ela não acredita que o Francisco é esse monstro todo. Aí daqui a pouco ela conta que sentiu algo diferente no momento do parto. E aí depois ela não consegue explicar por que ela deixou o Francisco para trás, porque quando ele tem um momento da vida que a família toda sai de São José do Rio Preto, vem para São Paulo para crescer na vida, e ele fica para trás na casa do avô. Ela não leva ele? Não. E ela diz, ela não consegue explicar, não tem Mas por isso que ela é complexa, porque ela sabe que ela tem uma parcela de culpa nisso aí. Bom, aí já é uma avaliação sua. Não sei se ela tem uma culpa ou se... Não sei dizer. A complexidade eu acho que passa, inclusive, por essa falta de definição. Ela falou o que ela sentiu na gravidez dele, diferente? A gravidez dele foi indesejada. Porque é uma coisa muito louca que ela estava grávida. Ela teve o primeiro filho, o Luiz Carlos, e ela estava amamentando. Ele estava com, se não me engano, 4 ou 5 meses, com ele de colo ainda, ou menos até, e ela já estava grávida do Francisco e não sabia.
E aí ela começou a sentir muita cólica, muito enjoo, e ela achava que era por conta da amamentação. Sim. E aí ela chama uma amiga e diz, eu tô passando muito mal. Aí ele diz, eu acho que tu tá grávida, tá louca. Acabei de dar a luz. E ela estava grávida do Francisco. E aí quando o Francisco nasce, ele nasce com sobrepeso e ele começa a apresentar uma dificuldade para falar e andar. Para ter uma ideia, ela tem 3 filhos. Ela tem um Francisco que gruda no mais velho. O Francisco nasce na mesma data, no mesmo dia e mês do mais velho, com a diferença exata de 1 ano. Que isso. Tem essa coincidência. Ela ficou E grávida aí, logo depois, né? então ele fica meio grudado na faixa etária nele. E aí dá um tempinho, nasce outro. Dá 2 anos, nasce outro, que é o Roque Luiz. Só que aí, o Roque, que é o caçula, que tem 1 ano e pouco de diferença do Francisco, ele fala e anda primeiro que o Francisco. Nossa. Aí tinha problema na fala, que era o que dava... O G pelo T, né? Que trocava, né? É o G pelo T, né? Que é onde começam os bullies Na escola. Na escola, O caçulinha chamava ele de Tim. O apelido, que tem um apelido, né? Ele tem um apelido. Ele tentava falar Francisco, aí não conseguia, ele falava Frantim. Frantim. E aí ele tirou o Fran, ele falava Frantim, acentuava o Tim. E aí daqui a pouco ele tira o Fran, fica Tim. Aí ele começa a falar, chamar, ele estava aprendendo a falar ainda, né, o mais novo. E aí ele começa a falar Tim, Tim, Tim e o nome pega. Virou apelido de infância dele. Virou apelido de infância e adolescência. E o Chico Estrela é por conta O Cirano chamava ele de Tim. O Cirano também? E o Chico Estrela é da época do Patins. Do ali. Patins, que Que era pega. uma... E a mãe dele, ela contou por que resolveu fazer uma cirurgia de fimose no mais velho, no mais novo, Ela e ele conta não? que os outros 2 reclamaram e ele nunca reclamou. O mais velho, quando transou pela primeira vez, chegou para a mãe e disse que sentiu dor e ela levou no médico e disse, tem minha fimose, tem que operar. E operou, na adolescência. E aí o outro, lá já estava... Quando ela opera o Francisco, quando ela opera o Luiz Carlos e o Roque Luiz, é aqui em São Paulo, e o Francisco tá... Quem se queixa é o mais velho. O mais velho se queixa, aí a mãe vai lá, leva no posto de saúde, olha, tem que... recomenda a cirurgia. Aí aproveita e leva o menino que está com ela. Como o Francisco estava em São José do Rio Preto, lá trabalhando no Matadouro, aí ela não leva. E aí, como ele nunca se queixou, e ele também sai de casa logo, né? E a criação dos irmãos foi normal, assim. A mãe fala que foi normal, igualzinho. Igual. Tava pensando que... É uma hipótese da minha cabeça, né? Mas, tipo, geralmente famílias que têm um transtorno de personalidade, as gerações antepassadas também podem ter um transtorno de personalidade. Então, num dos laudos feito por 3 psiquiatras, eles fizeram a constelação familiar do Francisco. Apareceu aquela história que eu contei agora há pouco do tio-avô, que engravidou a própria filha. E a mãe aceitou. Mas esse João, esse avô demoníaco, satanista, que acusado de 3 homicídios, tentou matar a esposa, a mãe, a avó do Francisco. Eu acho que tem relatos suficientes de que era um ambiente extremamente violento, né? Sim. De transtornos. Eles fazem, inclusive, eles elencam, o livro até cita isso, eles não dão nomes. E a mãe negou tudo, que eu aproveitei para checar com a mãe. O que eles fazem no exame assim, 2 tios esquizofrênico, 2 tios com histórico de homicídio na família, ou seja, ainda é intrafamiliar, 3 primos com epilepsia. Então tem assim, eles fazem a constelação familiar, só que eles não citam nomes. Aí eu levei esse laudo para checar com a mãe, e a mãe negou tudo. Não tem na minha filha. Não, na minha família. Não tem na minha família. Você acha que pode rolar uma mãe narcisista nisso aí, não? Sabe por quê? A mãe narcisista? Até porque... Narcisista? Sim. Não. Até porque eu vou te falar um negócio. Tipo, eles falam que numa mãe narcisista, 3 filhos,
geralmente um deles é nada. É nada. Você não é nada para mim, né? E aí uma mãe que não consegue reconhecer nenhum erro também. Eu não consigo Estranho. fazer esse tipo de... Eu não consigo chegar a esse tipo de conclusão, mas aí eu vou te dizer algo que corrobora com essa tua leitura. É que ela não o visita há 10 anos na cadeia. Então ela largou ele de mão. Mas, para eu chegar a essa conclusão, eu precisava de mais elementos. Quando eu falo chegar a essa conclusão, é a ponto dela tá no livro, por exemplo. Sim. Então, assim, é fato, o livro diz que ela não visita há 10 anos, o livro mostra que ela negligenciou. Mas aí, eu acho que tem que ser analisado o porquê das coisas. Por que ela não o visita? Por que ela não... Por que ela deixou ele para trás? Porque nunca foi nada para ela. Ela cuidou do mais velho, cuidou do mais novo e não cuidou do no meio. Nunca foi nada para ela. E ainda recusa todos os fatos, como se ela não fosse culpada de nada. Não, mas a culpada ela não é, né? Ela não matou ninguém. Não, ela não levou sim, ninguém nesse pro parque. sentido não. Nesse sentido não. Mas Não, mas teve negligência na criação. Teve Mas omissão aí- na criação. Mas aí, Rodrigo, tem muita gente que é negligenciada e não vira o que ele virou. Por Você exemplo, tem razão. Por exemplo, ó, eu tô querendo fazer. um dos que eu lembrei agora, por exemplo, a Elise Matsunaga. Elise Matsunaga, ela foi negligenciada pela mãe. Lembra aquela história que o padrasto Abusava dela. estuprou ela quando ela tinha 14 anos? Ela foi com a mãe e disse: mãe, o teu namorado me estuprou. Aí ela vai tirar satisfação com o namorado. Como assim tu fez isso com a minha filha? Ele fala: porque ela me seduziu. Eu sou homem e eu fiz o que eu tinha que fazer. Quando ele fala que ele foi seduzido pela Elise, a mãe dá um tapa na cara dela e expulsa ela de casa. E aí começa... Uma menina que é expulsa aos 14 anos de casa nessas condições, tipo... Tu vai aí... Leva a crer como ela se torna prostituta, aí a prostituição deixa ela fria, e aí ela, sem apoio da família, ela vai tentar a vida sozinha, vira enfermeira e, enfim, acaba se casando, matando o marido. Quando você coloca isso no livro, qualquer tipo de responsabilidade pelo que ela fez, que seja atribuída à mãe, porque essa leitura foi feita muitas vezes. Nossa, essa mãe, se não fosse essa mãe... E aí apareceu um monte, cara, eu falo um monte, é mais de 20 mulheres que falam: olha, comigo aconteceu a mesma coisa, mas Nem por isso. nem por isso. Eu acho que tem muitos outros elementos que vão além disso. Porque se ficar provado que toda criança que é criada numa família totalmente desestruturada, que é largada pela mãe, ela vira algo perto do que ele virou, e aí tu tem como fazer essa afirmativa. Ou chegar a essa conclusão. Mas se não, se isso é um dos elementos, é difícil você apontar o que... Eu acho que é um conjunto de coisas. Eu acho que tem a questão... Ele tem um transtorno, isso é fato, né? Porque os laudos mostram que ele tem a psicopatia, tem as negligências na família, na escola, tem também a questão do ambiente extremamente violento em que ele desenvolveu a personalidade dele na primeira infância, nessa questão. Tem a questão dos abusos, né? Porque quando ele foi abusado pela tia, eu acho que ali criou uma deturpação. Tem isso agora vai para o livro da Flor de Lis. No livro da Flor de Lis, a Flor de Lis, quando ela era criança e pré-adolescente, ela já era hipersexualizada. E aí, a hipersexualização, que no caso dela, aconteceu pelo ambiente onde ela vivia, onde ela não tinha brinquedo, ela não tinha uma TV para assistir, e aí ela desenvolveu a sexualidade muito precocemente, e os especialistas falam lá, quando você desenvolve a sexualidade antes do tempo, você supervaloriza
Então, para onde vai a tua sexualidade? Ela vai para vulgaridade.